e uma quarta, não é isso, irmã? Uma segunda, uma terça e uma quarta. Quando a irmã nos procurou e passou o projeto, eu fiquei assim admirado como é que Deus dá nessa cabeça um projeto com tantas informações. Quando a irmã fala de viagem, ela está usando uma força de expressão. Não é que seu filho vai sair daqui, vai para a Disney com R$10 ou vai para uma praia, não. É uma viagem no tempo, aqui através de figuras, para eles entenderem. Vai ser um trabalho espetacular. Essa equipe é uma equipe muito talentosa, já provou isto. Agora pedimos que os irmãos, os pais, apoiem, ajudem, porque tudo que as irmãs fazem, esse departamento faz, é visando o crescimento espiritual do seu filho. R$10 é uma quantia irrisória, é insignificante, diante do trabalho e da importância que ele tem para os nossos filhos. Então espero que você, como crente, não deixe o seu filho de fora, abrace essa causa, ajude as irmãs a lhe ajudar, viu? Ajude as irmãs a lhe ajudar, porque ela educando o seu filho na palavra de Deus, você com certeza não terá problemas maiores quando eles se tornarem adolescentes e adultos, pois a Bíblia diz: instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Dói na alma a gente vê muitos pais não educando essas crianças no caminho que ele deve andar. Já de pequenininho já começa a ensinar as coisas erradas, principalmente na questão do vestuário, porque se trata de escola. Então o que você está plantando agora vai colher mais tarde. O filhinho que você está ensinando ele agora o caminho errado, lá na frente você vai se arrepender, porque aquilo que se planta se colhe. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui 30 minutos para meditarmos no texto que nós lemos, que está no Salmo de número 101. Salmos de número 101. Salmo de número 101. Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Tudo indica que este salmo ele foi escrito visando um bom reinado, visando ter um reino de sucesso, assim como nós, crentes, servos de Deus, precisamos também pedir a Deus graça para termos uma vida de sucesso. Eu não me refiro à vida secular, mas uma vida espiritual de sucesso, abençoada por Deus. Então, neste salmo, o primeiro versículo, o salmista ele diz: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Glória a Deus. Então, este salmo ele retrata o tipo de pessoa que o rei de Israel precisava reinar segundo a vontade de Deus. E o comentarista aqui da Bíblia Pentecostal, ele diz que a conduta expressa neste salmo aplica-se também aos dirigentes da Igreja de Deus. Quando Lucas escreve que Atos dos Apóstolos, no capítulo de número, acho que é o 20, capítulo de número 20, e o versículo de número 28, o versículo de número 28, aqui é um discurso de Paulo. Ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. No capítulo de número
24 e o versículo 16, próprio Paulo, ele diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Glória a Jesus. Então Davi, ele fez aqui da misericórdia e o juízo as qualidades que predominariam o seu reinado. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. A partir do versículo de número 2, ele mostra como deveria ser o seu comportamento e também, porque a palavra de Deus é atemporal, deve ser também o comportamento de cada homem, de cada mulher, de cada crente, como servos e servas do Senhor. Esses textos que nós meditamos nele às sextas-feiras, ele não é direcionado a um indivíduo, mas aos indivíduos, a começar por mim. Porque é desejo de Deus, é vontade de Deus que nós sejamos instruídos, porque nós estamos indo para um lugar que é santo. Nós estamos indo morar com Deus que é santo. E para isso nós precisamos também ser santo. Quantas vezes você vê pessoas dizendo: o bom é a igreja fulano de tal, porque lá ninguém se importa com nada, lá a gente pode viver do jeito que a gente quiser. Uma pessoa dessa tem preocupação com o céu? Se preocupa com a vida eterna? Essa pessoa realmente tem entendimento o que é Deus e o que deve ser aqui para chegar onde está Deus? Nós precisamos ser santos. É claro que enquanto nós estivermos aqui, existe a natureza terrena, animal, que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que há um conflito entre a natureza humana e a natureza celestial, a natureza espiritual. Há uma oposição. Pois é justamente tendo conhecimento disto que nós precisamos valorizar as coisas certas, as coisas corretas. E não achar que aqui ou ali não é bom, não é correto, por isso e por aquilo. Que visão temos do reino de Deus? Que visão temos do céu? Então, a partir do versículo 2, o salmista, ele diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Quando o salmista, ele se expressa desta forma, desta maneira, ele está falando de comportamento. Portar-me-ei, isto é, me conduzirei com inteligência no caminho reto. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Se possível for, o irmão abra a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo de número 18 e o versículo 14.
Davi estava sendo perseguido por Saul. Entenda, Davi já tinha sido ungido rei. Se ele quisesse ter eliminado Saul, isto é, matado, vamos ser bem claro, matado ele teria. Matado ninguém podia dizer nada. Por quê? Porque ele já era ungido rei, o Senhor já tinha o escolhido. Mas Davi soube esperar em Deus. Davi não se apressou, porque ele sabia que no momento certo, Deus o colocaria na cadeira do rei de Israel. Então a Bíblia diz aí nessa passagem citada, 1 Samuel 18:14, que Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. No versículo 15, vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Eu quero que os irmãos observem essas qualidades de Davi, que era um homem que se portava, como ele diz, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Então ele estava nessa situação, em que o rei Saul procurava para matá-lo. Mas Davi, como diz o texto, se conduzia com prudência. Ele era prudente em todos os seus caminhos, todas as decisões, tudo que ele ia fazer, Davi era prudente, porque a Bíblia está dizendo em todos os seus caminhos. E a prudência de Davi, a prudência de Davi fez com que Saul tivesse receio dele. Em outras palavras, se nós nos conduzimos no caminho cristão prudentemente, Satanás é derrotado. O inferno treme. Porque é uma qualidade indispensável para quem está se preparando para ir para o céu. É a prudência. Então, como Davi se portava prudentemente, Saul temia a Davi. Aí veja que o versículo de número 16 diz que todo Israel e Judá amava Davi. Por que amava Davi? Porque Davi sabia entrar e sabia sair. Davi sabia se comportar diante da nação. Era aquele tipo de crente que dava testemunho santo, de vida correta, homem e mulher direito, que não tem rabo de palha, que se comporta como verdadeiro servo de Deus. E quem faz assim tem respeito, é respeitado, porque se conduz prudentemente. Então, esse portar significa exemplo, conduta de servo de Deus. E essa conduta de servo de Deus, ela tem que ser hoje, tem que ser amanhã e tem que ser depois. Precisamos dela. Por quê? Porque nós, irmãos, somos vigiados. Somos vigiados.
Uma pessoa que não tem uma conduta correta de acordo com a vontade de Deus, como a Bíblia ensina, ele não tem testemunho. Ele é um fracassado. Por que fracassado? Porque não observa a santa palavra de Deus. Glória a Jesus. Observe José. Por que José teve sucesso? Até na cadeia, José era um exemplo. Uma vida de escravo era uma vida de exemplo. Os irmãos, me desculpa a interrupção por causa da garganta que seca. Gênesis 39, verso 2, 3 e o 23. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, com S maiúsculo, Senhor Deus, estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Aí o versículo 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Por que a vida de Davi foi um sucesso? Porque Davi era prudente. Prudente. José se portava prudentemente aonde quer que ele estivesse. Estava na casa de Faraó, estava na casa de Potifar como escravo. Você imagine, até Potifar ter a percepção de que Deus era com José, o que aquele rapaz passou. Mas ele foi prudente. Diante das investidas da mulher de Potifar, José foi prudente. E por ele ser prudente, o Senhor era com ele. Era com ele. Potifar entregou tudo nas mãos de José, porque tudo que estava na mão de José, ele via que prosperava. Ele reconheceu que era Deus que estava com ele. Houve o caso ali daquele levante, daquele falso testemunho, que foi levantado contra ele, de assédio da mulher, porque José rejeitou e ela se vingou-se. Ele foi para a prisão. Mas lá na prisão, ele também foi um exemplo. Ele se portou como crente, a ponto do carcereiro mor, o chefe daquela prisão, colocar tudo nas mãos dele. E os presos eram submissos a José, porque José se portava com prudência. Glórias a Deus. José se portava com prudência. No versículo de número 3, ele disse assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Davi sabia que o sucesso do seu reinado estava no comportamento, a forma como ele se conduziria com temor a Deus e de não colocar coisas más, isto é, não querer para si, não atrair para si as coisas más. Porque ele passou por uma prova muito grande por não vigiar nessa questão. Mas ele aprendeu a lição. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela tem um comentário sobre esse versículo que eu queria que os irmãos atentassem. Quem tem, acompanha. Quem não tem, ouça. Hoje em dia, os ímpios estão obcecados na comunicação, na contemplação visual da imoralidade, iniquidade, brutalidade, violência, pornografia e todos os tipos de males como meio de satisfazer sua concupiscência e desejo pelo prazer pervertido. Na televisão, no cinema, vídeo, livros, revistas,
O povo contempla todo tipo de impiedade. Aqueles, porém, que estão comprometidos com Deus e a sua justiça, aborrecerão a iniquidade e se apartarão dela. Preservam suas vidas e suas famílias, evitando colocar diante de seus olhos aquilo que desagrada ou entristece o Espírito Santo. Quando Davi fala esta frase, não colocarei coisa má diante dos meus olhos, isso é muito abrangente, porque aqui é apenas um pequeno comentário. Mas existe os agregados, os puxadinhos dessas coisas más, que não apenas se coloca diante dos olhos, mas o nosso corpo passa a ser o porta-bandeira dessa iniquidade, dessa maldade. Através da língua, através dos nossos sentidos, dos nossos membros, o nosso corpo como todo, muitas vezes tem sido colocado e usado como instrumento de iniquidade. E isso é má. Porque, que você queira ou que não queira, nós estamos diante desta situação, porque o mundo está pervertido. E, infelizmente, muitos cristãos estão dormindo nesse ponto. Irmãos, é uma guerra espiritual. Não é questão de religiosidade, de costumes, não. É uma guerra espiritual. Ou você é santo ou não é. Ou nós teremos mais cuidado com a nossa vida, ou temos mais cuidado com a nossa vida, ou não vamos subir no arrebatamento. Porque as pessoas começam a fazer questão com as coisas que para eles são mínimas. É triste a gente ver a situação que muitos cristãos, ditos cristãos, estão vivendo hoje. Estão sendo envolvidos por este espírito maligno que quer destruir. E ele começa devagarzinho. Os precedentes são as coisas mínimas. Com o advento das academias, muitas mulheres e homens cristãos começaram a frequentar estes lugares e lá foi apenas o precedente para uma infidelidade conjugal. Lá, com as roupas imorais, era só lá na academia. Mas aquilo era um precedente. Aí daquilo passou para casa, ali para a vizinhança, depois por meio da rua e assim por diante. Eu me deparei com a cena hoje de uma pessoa que nós recebemos aqui, que aparentemente santa, mas quando eu a vi, não a conheci, devido à situação imoral. A roupa que aquela criatura estava não a identificava como uma crente, uma serva, uma santa de Deus, porque era uma roupa imoral, mostrando as suas formas, coisa indecente, vulgar. O mundo precisa de crente que tenha compromisso com a palavra de Deus. O mundo precisa de um evangelho, de alguém que se porte direito, de alguém que ande com inteligência no caminho reto. Precisamos acordar para a realidade. Então, quando Davi diz, não porei coisas má diante dos meus olhos, ele estava dizendo, eu quero ter uma vida de retidão. E quantas pessoas hoje estão envolvidas com a pornografia?
Principalmente hoje, quando o acesso à internet é facilitado através dos smartphones, os telefones. Quantas pessoas não perdem tempo da sua vida, o tempo precioso, colocando essas coisas diante dos seus olhos e contaminando a sua alma. Arrependa-se enquanto é tempo. Não estou dizendo dos irmãos que aqui estão porque eu não conheço. E nem estou dizendo daqueles que estão assistindo aqui pela nossa live. Mas quando eu digo no sentido geral, no contexto geral, Jesus está voltando. Glória a Jesus. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerá o homem mau, ou não conhecerei o homem mau. Isso aqui não é simplesmente uma palavra de Davi, é Deus falando através de Davi. O próprio Deus dizendo: um coração perverso se apartará de mim. Coração perverso, coração pecador, coração que guarda mágoa, coração que guarda rancor, coração que guarda o pecado. Deus está dizendo: se apartará de mim. Glória a Jesus. Não conhecerei o homem mau. Deus rejeita. Deus rejeita. Glória a Jesus. Mateus capítulo 7. Jesus, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O indivíduo pode dizer que é pastor, que é missionário, que é presbítero, que é diácono, que é pregador, que ressuscita até mortos, que levanta cadeirante da cadeira, faz ele andar. Mas, se ele não fizer a vontade do Pai que está nos céus, ele não subirá no arrebatamento. Jesus diz aqui, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Você sabia que tem muito crente que anda atrás de profecia? Tem gente que deixa a sua igreja, a sua casa, vai lá para a igreja tal, lá para o lugar tal, porque lá tem gente que profetiza. Meu irmão, a verdadeira profecia que não tem engano está aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vivemos numa época de operação, do espírito do anticristo. E ele não vem dizendo: eu sou o anticristo. Não, ele vem com engano, com engodo. Viu? Vem com engodo. Vem como crente, como profeta, como pregador, sapatia, daquele sapateado. Vem com essas coisas. Porque ele quer passar para o seu alvo uma impressão de que ele é. E infelizmente tem muitos crentes imaturos, meninos, que gostam destas coisas. Meu irmão, tenha cuidado, vigie. Nós estamos vivendo uma época de muita dificuldade. Muitas pessoas de um coração perverso, mas ele chega dizendo que é bonzinho, que é o tal. Tenha muito cuidado. Glória a Jesus. Então eles vão dizer: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios? Não fizemos maravilhas em teu nome? São pessoas que fizeram milagres, pessoas que oraram expulsar os demônios, pessoas que fizeram curas.
E hoje, infelizmente, tem muito crente, se vê isso, para ele é o céu que está ali, é Jesus personificado. Tenha cuidado, muito cuidado com essas coisas. Depois desta pandemia, quantos crentes estão hoje em casa que não se tira de lá por nada? A igreja, vinha o culto, é um martírio. Mas em casa ele está lá conectado com essas coisas. Eu me lembro do testemunho que o irmão Cícero ali um dia contou, que lá em São Paulo um irmão não ia para a igreja. E os irmãos foram fazer uma visita. Ele disse: não, irmão, negócio de ir para a igreja, a gente é crente em casa eu oro, o Senhor manda um anjo, ele me visita, toda vez que eu vou orar o anjo aparece. Aí aquele irmão instruído por Deus disse: irmão, você já olhou bem para esse anjo, prestou atenção nele como ele é, olhou da cabeça aos pés? Ele: irmão, sabe que eu nunca prestei atenção? Pois olha, irmão, tenha cuidado. E um dia estava lá, disse que estava orando, o anjo apareceu. Ele olhou de cima a baixo, quando chegou nos pés, os pés dele eram como pé de pato, aquelas membranas que ligavam os dedos. E ele correu para o templo, foi se congregar, porque acreditou que aquilo não era um anjo de Deus. Então são, irmão, coisas que acontecem em nossos dias. Precisamos estar atentos, porque a verdadeira profecia é a palavra de Deus. O indivíduo pode fazer descer fogo do céu, mas se ele não faz a vontade do Pai que está no céu, não devemos acreditar. Glória a Deus. Não conhecerei o homem mau. Glória a Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo: todavia, o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Eu sou crente, quer dizer, crente é seguidor de Cristo. Creio em Cristo, sou cristão, sigo Jesus. Então, aparte-se da iniquidade. Glória a Deus. Aí Paulo diz: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Então não existe meio termo nem arrudeio, ou somos crentes ou não. O tempo já passou, mas eu quero, versículo 6, meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Glória a Deus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Glória a Jesus. Versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Glórias a Deus. Um dos substantivos do engano, segundo o original, é apate. Apate significa sedução. Apate, ele vem da mesma raiz de apatoor. Apatoor, que significa enganar, lograr, iludir, aquilo que dá falsa impressão, que por aparência, declaração ou influência. Isso aqui é o significado desse substantivo, apate, e do seu correlato, apataor. Isso aqui vem do grego, da Bíblia, da língua original do Novo Testamento.
Então observe que o engano, ele tem como objetivo a destruição. Falsar, enganar, iludir. Então o que é que Deus está dizendo na sua palavra? Que o que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. E ainda, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Semana atrasada, uma pessoa inventou a mentira. Aqui nós tivemos um culto, hoje está com 15 dias. Nesse dia essa irmã nem no culto estava. Mas ele chegou em determinado lugar e foi dizer para a pessoa daquele lugar que essa irmã tinha saído do culto porque não concordava com aquilo que eu tinha pregado. E a filha dessa pessoa ouviu tudo e falou para a irmã, e a irmã me contou. Eu disse: isto é obra de Satanás. Pessoa que usa de engano, aparentemente é crente, é santo, está ali na dele, mas ele está tramando para trazer um mal-estar, descredibilizar, porque isso é função do diabo. São pessoas que não se submetem aos ensinamentos, à doutrina da palavra de Deus, e aí ele inventa a história para criar um caos, criar contenda. Olha o que diz lá Provérbios, se não me falha a memória, é o capítulo 6. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E pode ver que a 7ª é aquele que semeia contenda entre os irmãos. É coisa do diabo, mas é cumprimento da palavra de Deus. Os que usam de engano não permanecerão na minha casa. E o que profere mentiras, porque era mentiras. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Eu disse para a irmã: não se preocupe. A gente sabe, é obra de Satanás. Depois apareceram outras coisas. Aí a gente foi ver que realmente ele tentou fazer um complô para trazer dificuldade entre a igreja, entre os irmãos, entre nós. E aí, dá no pé. Mas graças a Deus que Jesus é bom e o plano do diabo caiu por terra. Mais uma vez ele foi envergonhado. E a igreja de Jesus continua firme, marchando em direção ao céu, porque a Bíblia diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque ela custou o preço do sangue de Jesus. E Ele vela por ela, Ele cuida dela. Aleluia! E é por isso que nós estamos até hoje aqui. 50 anos de luta, 50 anos de batalha, de choro, de lágrima, mas estamos de pé e vamos continuar de pé até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja com 1000, com 800, com 700, com 500, com 100. O importante é que esses estejam prontos para subir no arrebatamento. Aqueles que não estiverem de acordo com a vontade de Deus, Jesus vai tirando. E vai balançando a figueira. E somente aqueles que têm compromisso com Deus, que querem morar no céu, submete-se a esta palavra. Porque o que pregamos, o que ensinamos é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não é coisa de homem, não é coisa inventada, é a palavra de Deus. Então quem quer ir para o céu, se molda pela Bíblia. Glória a Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos guarde. Meus irmãos, só reforçando, a nossa vigília começa às 10 horas.